Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Adriano, tô aqui no canal da Pri para compartilhar um pouco da minha história com vocês. E primeiro de tudo eu quero agradecer a Pri, esse canal é incrível. Eu sou uma pessoa que acredito muito no compartilhamento de experiências um com o outro, que é assim que a gente aprende. É exatamente isso que a Pri faz com esse canal, compartilhar experiências para que outros aprendam, se inspirem com os nossos erros e com os nossos aprendizados também. Moro na Inglaterra já fazem 12 anos e eu também tenho um canal no YouTube, eu abri recentemente, então a Pri vai estar deixando os detalhes aí embaixo, caso você queira saber um pouco mais de mim, da minha experiência aqui e também visitar o meu Instagram. Eu quero começar do começo, compartilhando com vocês da onde eu vim, por que, que eu tive esse interesse de morar no exterior. Eu sou do interior de São Paulo, nasci numa cidade pequena, por volta de 2 horas da capital, chamada Vinhedo. Uma cidade muito bonita, uma qualidade de vida incrível, que eu gostei muito, sempre gostei muito, na verdade. E cresci ali do lado da cidade de Vinhedo. Eu me lembro sempre tendo um interesse muito grande nas coisas. Eu sempre fui um homem, um menino extremamente curioso, como bom aquariano que sou, um pouquinho peculiar, mas extremamente curioso em relação às coisas ao meu redor. Eu já sabia que era um menino meio diferente, meio estranho, desde o prezinho, na verdade. Vim de uma família simples, né? Meus pais, eles são migrantes do Nordeste brasileiro. No começo dos anos 80, eles foram pro interior de São Paulo, e lá que eu nasci e cresci com os meus outros irmãos. Crescendo, embora eu tinha de uma família simples, eu tinha acesso a uma boa educação na escola, assim, do estado ali de São Paulo, e eu me lembro de me apaixonando por geografia. Geografia foi a primeira coisa que me colocou em contato com o mundo aí fora. Então eu lembro de querer decorar as capitais, decorar os países, decorar as bandeirinhas, sabe? Eu com 6, 7 anos era uma das coisas minhas favoritas. Olhar as bandeiras, decorar o nome dos países e as capitais. Eu fui crescendo com essa vontade, essa curiosidade. Mas infelizmente quando eu tinha 9 anos, eu perdi minha mãe. Então foi um momento muito difícil para mim como criança, né? Foi aquele primeiro baque na minha vida. Aquele primeiro grande trauma que eu tive, que perder minha mãe. E eu como menino, eu era muito próximo dela. Ela tinha só 38 anos, eu tinha 9 e eu tinha mais 4 outros irmãos. Minha vida mudou ali. Meu pai acabou encontrando uma outra pessoa depois de 3 meses. Ele mudou pro Amazonas brasileiro, então eu fui morar com um tio meu, enfim, nós fomos distribuídos. E eu continuei com aquele interesse meu em estudar. E por que eu tô mencionando a perda da minha mãe? Porque pra mim foi um momento decisivo ali. Mesmo como criança, eu sabia que eu tinha como responsabilidade seguir os meus sonhos e tentar realizá-los, não só por mim, mas por ela também, porque ela morrendo tão cedo, existiam tantas coisas que ela não realizou. Então eu vi em mim mesmo que o menininho, a oportunidade de realizar as coisas por ela, porque ela sempre viveu em mim. Então para mim, ser um bom estudante, explorar, conquistar as coisas, sempre foi muito importante, não só para mim, mas pelo legado da minha mãe, para que eu honrasse ela também. Então eu criei um plano na minha cabeça. Depois fiz 10, 12 anos, e quando eu completei mais ou menos 15 anos, eu tava no ensino médio. Na verdade, assim, tinha 13 anos, meu sonho era estudar inglês. Só que eu não tinha condições financeiras, né? Meu pai, ele foi embora e a gente tava vivendo com uma pensão da minha mãe muito pouco. Enfim, então meu plano era, quando eu completar 16 anos, eu vou poder trabalhar. Então eu vou poder conseguir um emprego e pagar por um curso de inglês. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu fiz 16 anos, eu consegui um emprego de office boy. Aqueles guardinhas no Brasil a gente chama, né? Em que você trabalha para empresas grandes até você completar 18 anos. E ali você começa a aprender, você aprende muito, né? É uma oportunidade de ter experiência profissional. Mas eu não sabia que ali seria uma grande porta para mim, para descobrimentos também. E eu tinha aquele salário mínimo. 16 anos, comecei a ganhar um salário mínimo. E aquele salário mínimo eu lembro que ia todo para o meu inglês. Então eu comecei a estudar inglês com 16 anos, mas essas escolas particulares no Brasil. Só que eu era muito determinado. Porque realmente eu acredito, gente, que não importa o que você estuda, onde você estuda. Existe muito que você pode fazer em casa depois que você vá no seu curso, né? E eu sempre fazia muita tarefa extracurricular. Então com 16 anos, trabalhando nessa empresa grande, estudando meu inglesinho em casa. Depois eu fiz 18. A empresa, ela me contratou. De office boy, ela decidiu me contratar. Ela falou, Adriano, você é muito bom, a gente gosta de você. Você
esforçado, vamos dar uma oportunidade pra você. Então ali eu entrei pra faculdade, né? Eu comecei a fazer economia na PUC de Campinas e trabalhando no meu inglês, sempre, que era importante pra mim. E espanhol também, então eu fazia de manhã inglês, no sábado, saía do inglês e ia pro espanhol, todo sábado de manhã. E durante a semana, trabalhava o dia inteiro e à noite ia pra faculdade. Foi assim durante alguns anos, até eu completar 21. Então 4 anos eu trabalhei nessa empresa, consegui fazer minha faculdade, pagava pela faculdade, pagava pelo curso de inglês. E aí quando eu fiz 20, na verdade, eu tinha dinheiro suficiente para fazer uma viagem internacional. Finalmente chegou aquele momento de eu fazer uma viagem internacional. Eu comprei uma passagem para Paris e para Londres, uma semana em cada lugar. Apenas uma férias para mim. Eu tinha 20 anos de idade, eu vim sozinho para Europa. Foi incrível. Eu entendi realmente que era aqui que eu queria morar. Então eu voltei dessas férias para o Brasil com 20 anos, decidido. Eu vou terminar o meu curso de economia, eu vou pedir as contas dessa empresa grande e vou me mudar para Inglaterra. E foi exatamente o que eu fiz. Aos 21 anos eu saí dessa empresa que muitos acharam uma loucura. Adriano, como você vai sair de uma empresa que tanta gente quer ser trainee, sabe? Você vai sair para fazer uma coisa dessas. Eu sabia que eu estava fazendo justamente o que eu sonhava em fazer. A gente sabe, a gente acha que sabe muita coisa, na verdade, aos 21 anos. A gente sabe tão pouca coisa. Então, meus familiares, meus irmãos e meu pai falaram, vai, você sempre foi decidido fazer as coisas que você quer fazer, ninguém vai te parar. Então eu vim pra Inglaterra com 21 anos. Eu tinha dinheiro suficiente, né, durante o meu tempo nessa empresa. Eu cresci um pouco nessa empresa no Brasil e eu fui para a capital, eu tava trabalhando em São Paulo também. E eu tinha dinheiro suficiente quando eu saí para pagar um curso para mim aqui. Então meu plano era o seguinte, vou pra Inglaterra, mas a minha prioridade quando eu chegar lá é colocar o meu inglês no nível que eu quero que fique, antes de eu explorar outras coisas. E foi o que eu fiz. No primeiro ano que eu cheguei aqui, eu fui para Cambridge por um ano estudando inglês. Durante aquele período, gente, eu assistia BBC o dia todo. E eu repetia constantemente. Eu tinha meu áudio no BBC News, em BBC Programs e documentários. E aquele ano em Cambridge, estudando numa escola muito boa de lá, Cambridge é fascinante para quando se trata de conhecimento e estudo. Esse ano eu cheguei no nível que eu queria. E depois de um ano eu voltei aqui para Londres e falei, não, agora eu vou começar a explorar o que eu vou fazer da vida, né? Trabalhar, enfim. Chegando em Londres, as coisas eram mais complicadas, uma cidade grande, né? Eu queria trabalhar. Naquela época eu era um estudante, então ter visto estudante, eu podia trabalhar só meio período. Mas eu falei, quer saber? Eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, né? Porque um ano pagando meu curso de inglês, eu não tinha mais dinheiro. Então em Londres eu falei, vou começar a trabalhar. Eu lembro de ter uns amigos aqui, Adriano, você tá em Londres, você vai ter que trabalhar, não importa, você vai ter que trabalhar em restaurante, em bar, em coisas assim, hotels. E eu falei pra mim mesmo, mas não, eu sempre soube, eu sempre estudei tanto e eu sou bom no que eu faço. É aquela coisa, gente, você escuta muita coisa aí fora, existem ideias, mas a regra quem cria é você quando se trata do que você vai tentar fazer, né? A gente às vezes se limita por falta de experiência. Então todas as pessoas estavam falando pra mim, Adriano, vai lá, leva seu currículo no café tal, no restaurante tal. E eu falei pra mim mesmo, pensando na minha mãe, na minha vida, se tiver que fazer isso, eu vou fazer. Mas antes, eu vou preparar o meu currículo e vou mandar pra empresas pequenas, pra trabalhar como assistente administrativo, coisas assim, porque eu acredito que eu posso. E foi exatamente o que eu fiz, eu mandei meu currículo e eu comecei a ser chamado para entrevistas. E na terceira entrevista eu fui para uma empresa pequena no subúrbio de Londres e eu consegui uma vaga de gerente administrativo nessa empresa pequena. E ali eu fiquei por 1 ano e meio trabalhando. Se eu não tivesse acreditado que eu tinha um potencial de trabalhar numa empresa, eu teria ido para um restaurante. Eu teria feito isso, não teria problema, mas é a importância de você tentar as coisas. Depois dessa empresa pequena, eu finalmente consegui meu emprego numa empresa grande, que eu já estou há 10 anos em Londres, na Inglaterra. Eu trabalho para essa empresa, uma empresa americana de notícias e dados financeiros. E nessa empresa eu fui patrocinado e consegui um visto de moradia definitiva e eventualmente eu me tornei britânico. Então hoje em dia eu já sou britânico, eu já estou aqui há 12 anos, trabalho numa empresa muito boa, porque eu acreditei que eu poderia fazer isso. Não foi fácil, mas eu fiz um plano. A primeira coisa que você precisa fazer no exterior, não importa para onde você vai, onde você mora, o que você faça, é uma obrigação você tentar aprender o idioma de forma correta e o melhor que possível. Não se importe com o acento, com o sotaque, mas pelo menos falar bem e ter vocabulário rico é importante. Consegui esse emprego e hoje estou feliz. Mas, depois de 3 anos nessa empresa, eu quebrei minha cabeça. Me tornei muito depressivo, muito sozinho. Comecei a ter pensamentos ruins, né? Depois de tanto tempo morando fora, eu já tinha 27 anos nessa época, já nessa empresa. Falei, o que eu tô fazendo? Qual que é o sentido de tudo isso? Eu tenho emprego que eu queria, uma empresa grande, uma cidade que eu amo, posso morar aqui pro resto da minha vida, posso morar onde eu quiser na Europa hoje em dia. Consegui uma coisa muito importante, que não é tão fácil. Mas eu não estava feliz. Eu percebi que tudo aquilo que eu estava fazendo
fazendo, eu fiz sim porque eu queria, mas também tinha um lado meu que eu fazia para agradar a minha família, para agradar a sociedade, o que esperavam de mim. Então, eu tinha essa visão totalmente distorcida do que sucesso era. Eu fiz tudo aquilo que estava na cartilha e consegui. Mas aos 27 anos eu falei, gente, eu quero mais, não sou isso. Eu fiz isso, mas eu preciso de mais. Depois de ficar depressivo, ir para um hospital, infelizmente, psiquiátrico, né, que eu precisava começar a me tratar da depressão, comecei a tomar remédios, enfim. Começou aí uma nova fase da minha vida, de descoberta, de finalmente conversar com um terapeuta a respeito da perda da minha mãe lá atrás, a respeito daqueles anos de juventude que eu só passava estudando inglês, espanhol, trabalhando, estudando para conseguir vir para a Europa, sem viver nos anos de juventude. Então eu quebrei emocionalmente. Aos 27 anos eu comecei a entender que existia um lado de mim, o meu lado, que precisava ser cuidado. Quando você muda para o exterior, muitas vezes nós estamos longe da família, então esse contato com você mesmo, com o seu espiritual, com o seu íntimo é muito importante. Eu tinha perdido isso. Então ir para o hospital e começar a terapia, conhecer o que é psiquiatria, psicologia, eu comecei a me entender melhor. E no trabalho começa aí essa fase que eu quero focar. Fui apresentado a voluntariado. Eu trabalho numa empresa que o motivo pela qual eu entrei nela é por conta do trabalho humanitário que ela faz. Então eu comecei a fazer trabalhos voluntários aqui em Londres, em igreja, servir sopa à noite. Me deu um sentido. E eu comecei a entender que eu tinha grande satisfação em fazer isso. Que existia um lado meu de compartilhar, de tocar vidas. Eu entendi então que eu queria fazer algo mais. Aos 29 anos, depois de 2 anos que eu comecei esse processo de cuidar de mim mesmo, eu estava passando aquela época do grande conflito na Síria. Dos refugiados entrando em navios, em barcos e atravessando o Mediterrâneo e se afogando, corpos encontrados. Eu comecei a ver aquilo e falei, gente, mas existe algo que eu possa fazer. Está ao meu alcance fazer alguma coisa. E eu tava pensando, muitas pessoas entram nesses botes e conseguem vir pra cá. Mas aquele monte de gente que estão em campos de refugiados lá ainda, na Síria. E comecei a pesquisar. Os países que estavam recebendo mais refugiados foram a Turquia, o Líbano e a Jordânia. Eu tinha uma colega, tenho, no trabalho, que ela é síria. Então eu comecei a conversar com ela. Falei, Georgette, você tem alguma ideia pra mim? Eu quero ir pra lá, eu quero ir pra Síria, eu quero ir ali perto, trabalhar com o pessoal. Você conhece alguma coisa? Ela falou, Adriano, eu tenho uma amiga minha que ela mora no Canadá e ela é da Síria, né? Ela teve que sair da Síria e tem uma escola lá que ela levantou de crianças refugiadas perto de um campo de refugiados na borda com a Jordânia, que é assim, elas precisam muito de ajuda. Falei, é isso que eu vou fazer. Por internet, encontrei a escola, comecei a conversar com a moça e dentro de um mês, no meu trabalho, eu juntei o pessoal e com bastante contribuição de doações para as crianças, para essa escola, coisas de pintar, de desenhar. Fiz 2 malas enormes e fui pra Jordânia. Comprei uma passagem, fui na internet. Onde que eu preciso ir? Amman é a capital. E lá fui pra uma cidade chamada Jerash. Jerash não fica muito longe da borda com a Síria. E lá eu tive uma das experiências mais lindas da minha vida. Eu cheguei em Jerash, essa cidade antiga, com ruínas do Império Romano, quando eles invadiram o Oriente Médio. E tinha esse arco lindo de barro, bem alto, chamado o Arco Hadrian. Meu nome é Adriano. E naquele momento, naquele lugar tão distante, nunca estive tão feliz. Eu estava exatamente onde eu queria. Cheguei na escola, nessa escolinha tinha mais ou menos 35 crianças sírias refugiadas. Estavam num campo de refugiados ali perto. Elas moravam em tendas e durante o dia ia pra escola. Não fica muito longe do Gaza Camp, que é um campo de refugiados do Gaza Strip. Eu planejei, né, com o diretor da escola, um jordano, que eu ia chegar e ficar ali uma semana com as crianças. O dia que eu cheguei ali na escola, todas as crianças estavam esperando na sala. E na lousa, Syrian Kids Love Brazil. Eu fiquei tão tocado que aquelas crianças estavam ali esperando por mim. E eu preparei um monte de coisa para elas. Eu preparei um monte de lições em palavras em português. Eu preparei lições da Amazônia, o que é a Amazônia, quais são os animais. Imprimi um monte de desenho dos animais que nós encontramos na Amazônia. Ensinei em relação onde está o Brasil no mapa, porque eu tinha um tradutor. Eu levei uma pessoa da Jordânia, de Amman, comigo para traduzir. Eu falava inglês para ele e traduzia para as crianças em árabe. E eu fui dando essa aula para eles todos os dias. Jogava futebol. E ali também na Jordânia, eu entrei em contato com a embaixada do Brasil, encontrei um moço que fazia brigadeiros, porque eu queria levar brigadeiros para as crianças. Que eu fazia um monte de coisa brasileira, pão de queijo, mas eu queria brigadeiro também. Então eu consegui brigadeiro, beijinho. Então durante uma semana eu passei ali com elas, convivendo, né, ajudando a limpar a escola, brincando com elas. Depois de uma semana eu também fui pro Líbano e fiz a mesma coisa. Trabalhei numa escolinha por uma semana, era a semana do meu aniversário. Quando eu cheguei lá em Beirut, o meu colega acabou falando para as crianças que era meu aniversário. Eu tava lá arrumando, né, limpando a salinha. De
repente todas as crianças entraram e começaram a cantar parabéns pra mim em árabe. Foi mais um momento muito especial pra mim. Por que eu tô compartilhando pra vocês essa minha viagem de 15 dias? Eu fui pra lá com o intuito de ajudar essas crianças refugiadas que precisavam realmente de muito carinho, precisavam sim de ajuda financeira, de alimento, de utensílios de escola. Mas acima de tudo, existia ali em mim aquele Adrianinho, aquele menininho que perdeu a mãe lá atrás e tinha tão pouco, tinha uma vida tão simples. Os pais vindo do Ceará e não estudaram nem até o final da 5ª série. Aquele menininho, hoje, embora não tinha nada, ele conseguiu muita coisa. É justamente para isso que eu fui ali, para tocar aquelas vidinhas, para mostrar para elas, sim, isso está acontecendo com vocês hoje. Vocês não estão na sua casa, muitos de vocês estão em tendas. Eu também estive nisso. Mas o seu destino não precisa ser o que é a sua atualidade hoje. Você pode conquistar tudo que você quiser nessa vida, assim como eu conquistei. Aqui como eu estou, em frente a vocês, esse menino da América do Sul, que fala 3 idiomas, já vai para 40 países, está aqui com vocês hoje. Você também pode. E eles olhavam pra mim daquela forma assim, realmente escutando o que eu tava falando. Então, acima de tudo, o meu propósito era tocar aquelas vidinhas. Não importa o que tá acontecendo com vocês agora, eu entendo que é difícil, mas vocês têm uma vida inteira pela frente. E vocês podem fazer o que vocês quiserem, conquistar o que vocês quiserem. E nunca permita que ninguém fale pra vocês o contrário. E eu tava fazendo exatamente o que eu sonhei, o que eu vi como hoje em dia meu grande projeto na vida. Tocar vidas. E tocar vidas a gente faz através de compartilhar experiências. Eu compartilhei muitas experiências com aquelas crianças. Como criança, perdendo minha mãe, meu pai, sendo alcoólatra, enfim, vencendo mais pra frente. Compartilhei isso com elas. Se uma daquelas crianças chegar em casa e falar: mãe, eu conheci hoje esse menino de um país chamado Brasil, jogamos futebol e ele fez todas essas coisas, ele não tinha nada, ele perdeu a mãe dele. Eu acho que eu também posso. Se eu tiver uma criança chegando em casa, na tenda, falando pra mãe e pai aquilo, eu já sou um vitorioso. Você não precisa ir na Síria, na Jordânia, no Líbano pra tocar vidas. Isso a gente faz aqui também. Que a Pri faz, o que vocês fazem, compartilhando essas histórias. Nós, muitas das vezes, estamos tocando vidas, criando ideias, projetos e conceitos e planos que mais tarde pode se realizar. Então é isso, gente. Eu não queria ser muito longo, tem muito mais que eu posso compartilhar com vocês, mas se vocês tiverem interesse, visitem o meu canal, eu sou novo, mas eu quero compartilhar mais com vocês. Estou feliz de responder qualquer pergunta que vocês tiverem também. Vale a pena não só você ir pra fora e ter uma experiência exterior, mas acima de tudo, vale a pena você correr atrás daquilo que as pessoas acham difícil de se fazer. Se você tem aquele toque, que não é todo mundo. Você é especial. Se você tem aquele desejo de ir pra fora, não é todo mundo que tem. Requer coragem. E essa coragem, se você está assistindo esse vídeo, você já tem. Então assim, vale muito a pena. Construa um plano. Não apenas vá, viva um dia de cada vez, que eu vejo muita gente se perdendo aqui hoje em dia. Não aprende nenhum idioma. Então tenha um propósito. Tenha um foco. E não se preocupe, às vezes, você tem que dar um passo para trás para continuar crescendo. Da mesma forma que eu conquistei todas aquelas coisas aos 27, eu quebrei emocionalmente, dei um passo para trás, comecei a voluntariar, comecei a fazer esse tipo de trabalho que eu me reencontrei novamente. Eu continuo com meu emprego na City, né, no trabalho, na empresa que eu trabalho, mas continuo fazendo outras coisas. Hoje também estudo psicologia, eu continuo com minha terapia, eu continuo com meu tratamento, continuo com o voluntariado, tento tocar o violino, alimento seus interesses. Nós não somos seres de fazer uma coisa só. Então é isso, gente, vale muito a pena, muito mesmo. Pri, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por ter assistido até aqui. Como eu falei, se vocês tiverem qualquer pergunta, quiserem falar comigo, meus detalhes estão aí embaixo. Um grande abraço pra vocês. Tchau, bye! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajude esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é au pair ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto "Quero participar do Storytime", que eu vou te responder explicando como que funciona pra você vir aqui no canal contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!